gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina que comprava livros. A gente vai falar hoje sobre Night Stalker, terror, tortura e terror. Quem já acompanha aqui um tempinho sabe que eu gosto muito desses documentários, desses minisséries, na verdade, também, que falam sobre serial killers, né? Livros também que abordam. Eu sempre falo aqui no canal, sempre que chega da Dark Side ou de outras editoras, eu compro. E é um tema que eu curto bastante. Esse Night Stalker, pra mim, foi muito difícil de ver, porque vocês sabem que pra eu assistir coisas que tenham estupro, é bem, né? Não tem as cenas exatamente, mas tem relatos e é bem forte. Já aviso a vocês então que esse vídeo tem duas coisas. Uma tem spoiler e tem gatilho, né? Sobre abuso sexual, sobre crimes hediondos. Então, por favor, não assistam se isso for pesado pra você, né? Se for algo frágil pra você. Então, vamos lá. Bom, a gente começa já. Eu, sinceramente, não conhecia essa história. Não sabia nada sobre esse assassino. E é muito interessante você ver que primeiro mostram pra gente os dois detetives que trabalharam nesse caso, né, os dois policiais que foram designados para essa missão, né, de descobrir, de perseguir esse assassino que ninguém sabia quem era. Esses crimes aconteceram em 1985 e aí a gente vai conhecer o Frank Salermo e o Gil Carrilho. Eles têm vidas muito diferentes. O Frank Salermo, ele já é considerado um americano. O outro não. O outro é um descendente mexicano, né? Descendente de mexicanos. Então, que teve que lutar mais, correr atrás do seu, para provar, né, que ele era capaz. Então, assim, isso é muito bacana também quando mostra, né, como esses dois cresceram, e principalmente o que é latino cresceu dentro da profissão. Então vai contar um pouquinho das famílias deles também, até chegarem nos assassinatos. Em 1985, o conhecido como Night Stalker, né, o perseguidor da noite, né, como foi apelidado pela imprensa e tudo, ele começou a cometer crimes. Gente, mas era cada crime assim que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu até quando eu meu marido, eu falei, meu Deus, você não tá entendendo quais são os crimes. Ele não tinha exatamente um padrão a ser seguido, né? O padrão que eu tô dizendo assim, tem gente que só pega mulheres pretas, tem gente que só pega mulheres velhas, idosas, tem gente que só pega... Não, ele não tinha esse padrão e ele abusava de crianças. A única diferença é que, pelo que eu percebi, as crianças ele deixava viva. Ele matava sempre os maridos quando ele entrava nas casas. E as mulheres, ele não só às vezes matava, algumas sobreviveram, mas as estuprava. O relato talvez mais duro de ouvir foi de uma neta, né, que perdeu a sua avó aos 60 anos. A avó estava sozinha em casa e ela não tinha marido, se era viúva, isso não chegou a ser explicado, mas ela estava sozinha em casa, uma avó de estrutura muito mignon. E ele entra na casa, as atrocidades que ele fez com ela, e ela lutou tanto para não ser estuprada que ela conseguiu, mas ela veio a óbito. Então, assim, mostra, tem cenas, né, das pessoas mortas mesmo, com algumas tarjas nos olhos, mas as mãos machucadas, as cenas de pescoços cortados. Então, é muito forte assistir. E uma coisa que também me chocou foi o depoimento, cadê? Eu até não tenho o nome da Anastácia Rojas, não sei se estou falando o nome dela certo, gente. Ela com 6 anos foi tirada do seu quarto por esse demônio, e eu não encontro outra palavra para esse cara. E ela foi tirada de dentro do quarto dela, levada por ele dentro do carro, e ele se fez de amigo e tudo, né? Que, enfim, criança sempre normalmente vai, né? Ainda mais criança que de 1985. E aí ele foi e abusou dela, e ela relatando que ele pedia pra parar, e aí ele inventava que ele ia fazer xixi pra ele parar, e depois disso... E aí depois ele deixou ela num posto e deixou que ela sobrevivesse. Mas é claro que isso acabou com o resto da vida da pessoa inteira. Ela pôde se reerguer, mas, né, superou essa parte, mas é um trauma que fica pra vida. Uma coisa que ajudou muito com que esse cara não fosse pego era que não tinha impressão digital. Então eles não conseguiam pegar a impressão digital. A única coisa que tinha em comum com todas as cenas de crime eram feitas em cidades, né, não só em Los Angeles, mas em outras cidades também próximas ali da Califórnia. Era um sapato que ele usava, tamanho 42, de uma marca chamada Ave. E aquilo era o que os policiais tinham. Não existia naquele tempo câmeras, né, celulares, nada disso que podiam ajudar a identificá-lo.
Então ele se prevaleceu, né, dessa falta de tecnologia que a gente tem hoje em dia. E, gente, é cada relato, cada coisa que a gente vai ouvindo nesses 4 episódios que você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É muito duro. Esse Frank Salerno, ele tinha ficado conhecido por um caso do, quando eu até anotei aqui, do estrangulador de Hillside, que era um cara que fez coisas parecidas, sendo que ele jogava os corpos numa ribanceira, assim, né, e era fácil de encontrar. Mas esse cara ficou preso, e até descobrirem, então ele ficou muito famoso por isso. Então esse cara que depois descobriram ser o Richard Ramirez, ele também era, né, falava espanhol. Eu não sei se ele era mexicano, acho que ele já era americano, mas a família dele era do México. E ele teve uma infância muito difícil. A vida dele toda, ele viu um tio matar a tia. Ele passou por coisas pavorosas que talvez expliquem essa psicopatia dele, como foi falado no documentário, né, pelos especialistas e tudo. Mas ele era muito inteligente, né? Ele soube levar por mais, eu acho que foram 100 e poucos dias até pegarem ele, gente, se eu não me engano, em 1985. Mas quando pegaram ele já tinha 14 crimes, né, de assassinato, fora não sei quantos abusos, né, de pessoas que sobreviveram, de crianças também. E ele depois acabou se entregando, dizendo que também cometeu crimes em 1984. E os 2 investigadores até falavam, eu acho que esse cara não fez só, pulou de um ano para o outro, ficou meses sem fazer, ele não conseguia fazer isso, era tipo uma fixação dele. Ele dizia que ele era o próprio Satanás. Quando as pessoas pediam, por favor, eu juro, não vou fazer nada, eu juro por Deus, eu falava, não, você tem que jurar por Satanás. Ele fazia pentagramas, e ele, quando foi preso, ele debochou o tempo inteiro. Gente, eu, Rafaela, assistindo essas coisas, é claro que eu penso assim, eu falo, gente, com uma desgraça dessa, tem que morrer, porque não é uma pessoa normal, não tem cura uma bosta dessa, sabe? Mas lá nos Estados Unidos, graças a Deus, tem a prisão perpétua e tem também a pena de morte. Nesses casos, eu sou totalmente a favor, eu acho que essa pessoa não tem mais nada para contribuir para a sociedade, ela matou diversas pessoas, ele é totalmente fora da casinha, não tem conserto. Mas a decisão que foi dada em 1989 até 2013 não tinha sido cumprida, porque o corredor da morte demora anos até ser executado, ele seria executado na câmara de gás, e não foi. Ele acabou morrendo na cadeia em 2013 de um câncer. Então, assim, tem uma jornalista que até fala, eu achei muito leve pelo que ele fez, né? É até injusto ele ter morrido de uma doença. Ele tinha que ter ficado mais tempo preso para pagar pelo que ele fez. Eu não sei exatamente como ele poderia pagar pelo que ele fez, né? Porque essas vidas não vão retornar, mas é uma dor muito das famílias, e para quem assiste, para quem trabalhou também é uma dor. O que eu sempre acho absurdo, e isso acontece sempre, aconteceu com Charles Manson, aconteceu com vários e vários casos desses de serial killer, é que tem umas loucas que ficam apaixonadas por esses caras. E querem casar, e mandam carta, e mandam foto pelada. E esse cara tinha várias mulheres que ele recebia carta dessas pessoas. Eu fico pensando o que se passa na cabeça de uma mulher. Porque assim, quando a gente procura um companheiro ou alguém, a gente, né, quer um segurança. Já sabe que não vai ter, né? Porque foi igual o jornalista fala ali no depoimento. Esse cara ia jantar elas praticamente, né? Ele não sente o prazer de ter um relacionamento. Ele sente o prazer de ver uma mulher acuada, né? Eu nem entro em detalhes, eu não lembro se ele fazia sexo com essas mulheres com elas mortas ou se ele matava depois. Eu nem sei. Mas ele provavelmente usava preservativo também, porque não era deixado sêmen que eles pudessem fazer a coleta ali do material para identificá-lo. Então, assim, é difícil de assistir, mas é um documentário excelente. Minha nota é de que ele é excelente, maravilhoso, mas ele é muito duro de assistir e eu, para digerir, ainda tô até agora com as imagens na cabeça. Bom, acho que eu falei tudo que eu queria falar com vocês. Falei tudo aqui. É isso, gente. Se vocês já assistiram, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar seu like se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.